aqui no chat, porque nós temos uma aluna que ela está acolhendo o nome dessas pessoas para enviar o certificado para vocês, tá? Então, você coloca seu nome completo e seu e-mail para você receber o certificado, que é assim que ela vai dar presença aí. Quem se inscreveu não precisa. Tá bom, gente? Dadas aí as informações iniciais importantes, Silvânia, a palavra está com você, fica à vontade. Obrigado, Ana. Boa noite, queridos. Gente, tudo bom? Bem, eu estou fazendo uma dupla jornada aqui com a Ana, porque como a gente pegou o Zoom da minha página, do Zoom, eu vou estar recebendo quem chega também. Então, de vez em quando, estou clicando uma coisa aqui. Vamos lá, vou aprender a virtude de fazer duas coisas juntas. Vamos chegar lá. Bem, boa noite, como a Ana já apresentou brevemente aí. Esse é o Silvânia, que ela falou, né? Sou casado com a Patrícia há 31 anos. Vamos completar 31 anos de casados agora em dezembro, né? Temos um filho, Aleph, que tem 26 anos. O Aleph é casado. O Aleph é ruralino também, né? Formou na Rural aí. Ele fez RI, Relações Internacionais na Rural. É casado com a Suelen, que também é ruralina. Ela fez ADM na Rural. Completa um ano de casado hoje, inclusive, né? Essa é a nossa família. Conhecemos a Ana já há alguns anos, é um vínculo legal também, de parceria, como ela falou, através da Levica, né? Do Laboratório de Estudos sobre Violência contra a Criança e Adolescente, essa parceria com a nossa ONG, a Associação Vida Plena. E o tema da violência que a Ana me propôs, também pensando como a religião vê isso, ou seja, a questão de como a religião trabalha a questão da violência e como que isso é visto, né? E é interessante pensar em violência e religião, né? E como desenvolver uma espiritualidade saudável, porque a gente começa de cara tocando um tema que virou um pouco tabu, né? Na verdade, como a Ana falou, sou psicólogo também, estou agora acabando uma formação em terapia de esquema, e também temos cursos na terapia sistêmica também. Chegou um estudante de psicologia de Florianópolis, seja bem-vindo aí. E a gente entende que a psicologia ela carrega muitas vezes um certo tabu no que tange religiosidade e vice-versa. Os movimentos religiosos, quaisquer que sejam eles, também têm tabus, né? Há um cuidado, há que se tomar um cuidado, né? O próprio Código de Ética, lá no artigo 2, fala sobre o psicólogo não influenciar, né? Vou ler mais ou menos o que diz aqui, no artigo 2, o psicólogo é vedado, entre outras coisas, vem induzir a convicções políticas, filosóficas, morais ou religiosas quando do exercício de suas funções profissionais. Nós sabemos que é um sério aviso que o psicólogo não se utilize, né, da sua religiosidade, da sua ideologia política, das suas filosofias pessoais para, de alguma forma, influenciar as pessoas para o seu credo ou para a sua ideologia. O que é necessário e tem que ser levado muito a sério. Porém, a impressão que eu tenho é que, por conta disso, virou um pouco um tabu tocar alguns temas, e um deles é a religiosidade. E não dá para ignorar a importância da espiritualidade, da religiosidade na construção da própria subjetividade humana, né? O ser humano é um ser subjetivo e um ser religioso também. Quando se fala religiosidade e espiritualidade, não está se falando de credo religioso, nem de convicção religiosa, nem de ideologia religiosa, mas de como funciona a nossa subjetividade, a nossa psique, que envolve religiosidade. Quero ler rapidamente aqui dois trechos, aliás, dois artigos bem interessantes. Um aqui é de um doutor Armando Rocha Júnior, professor doutor do curso de Psicologia da Universidade de Guarulhos, né? Ele coloca aqui o seguinte no artigo dele, escrito em 2010. Aí, depois, se alguém quiser, eu envio com mais calma para a Ana os dados do artigo, tá? A espiritualidade, sendo um importante fator de configuração da personalidade, deveria ser um aspecto da natureza humana, assim como são os aspectos biológicos, psíquicos e sociais. A psicologia deve estudar o homem em sua totalidade e a religiosidade é manifestação da espiritualidade e é um rico campo de investigação desse aspecto da natureza. Portanto, não tem como ignorar o ser humano e a sua subjetividade, não tem como estudar o ser humano na sua subjetividade e ignorar a religiosidade. Se você for para outro campo de pesquisa humana, que é a antropologia, você vai perceber que a religiosidade, a espiritualidade está na estrutura do ser humano, não importa de qual cultura ele seja. Aliás, a própria palavra cultura, uma das raízes etimológicas dela é culto mesmo. Então, o ser humano é um ser cultual, um ser cultico, né? E é um ser que, por conta disso, ele convive com a sua espiritualidade. Não dá para ignorar isso.
Não importa se o psicólogo, se o terapeuta, ele tem ou não alguma crença, não é isso que importa aqui. Porque não pode ignorar isso. O ser humano é construído de espiritualidade. Somos brasileiros. Nós estamos falando de uma psicologia brasileira. Nosso povo é um povo de fé, um povo de crenças, né? Onde tem como sua principal matiz o cristianismo, seja o cristianismo de matriz africana, através da Umbanda, do Candomblé, seja o cristianismo do espírito kardecista, seja o cristianismo católico apostólico romano, seja o cristianismo protestante. É um povo cristão, a nossa nação. Nós temos que entender isso, né? Quando você fala de uma nação, você não está falando de um Estado, né? Você tem que definir, separar bem o que é Estado, o que é país e o que é nação. Então, a nossa nação tem uma cultura cristã. Então, nós, como psicólogos, vamos ter que lidar com isso. Então, não dá para ignorar. Então, o psicólogo não precisa acreditar em Deus, isso é uma questão de foro íntimo, mas ele precisa aprender a conviver com esse Deus que habita na humanidade e na nossa cultura. Portanto, eu quero começar já de cara quebrando esse tabu. É lógico que o fato de eu ser um pastor pode, de imediato, já criar uma aparente resistência. Você falou que você é um pastor e um psicólogo também. Lógico, evidentemente é um atravessamento cristão na minha história. Eu ignorar isso aqui seria muita hipocrisia da minha parte. Porém, eu sou alguém que procuro realmente entender um pouco a natureza humana fora de uma caixinha fechada da religião. Então, o que eu quero trabalhar hoje aqui é, primeiro, que é importante entendermos, repito, a religiosidade na construção da subjetividade do ser humano. Agora, aí surge um problema, porque há de fato um tabu dos dois lados, como eu falei aqui. Eu sou de origem católica, né, desde minha infância, e aos 11 anos me tornei uma pessoa cristã evangélica. E, lógico, eu fiz um curso de teologia, antes de fazer psicologia, lógico que tem um atravessamento aqui da teologia na perspectiva protestante. Seria muita ingenuidade de mim ignorar isso aqui. Agora, o que eu entendo é que há um tabu dos dois lados, e também do nosso lado da religião, muitas vezes há tabu contra a psicologia. Mas me parece, eu vou usar um termo bem brasileiro e bem cristão, graças a Deus, está caindo um pouco, né? A gente já percebe um diálogo melhor entre as duas esferas aí, da ciência e da religião. São esferas que não precisam ser antagônicas, elas podem cada um trabalhar na sua área. Agora, nós precisamos entender, nós psicólogos, que há uma certa dor nesse sentido, né? Todas as ciências humanas nascidas depois da Idade Média vieram muito carregadas de dor contra a religião, por razões óbvias, né? Nós vemos uma Idade Média, estou falando do mundo ocidental, de onde nós somos, né? O mundo ocidental, que tem desde a era cristã, a religião cristã como a sua principal influenciadora. E como eu falei, como a palavra cultura vem de culto, então, na verdade, a cultura do mundo ocidental é muito influenciada pela cultura cristã, isso é inegável. E a cultura cristã, desde o quinto século, né? Quando a religião cristã se torna ali oficial do Império Romano e tem o suporte do Império Romano, até a Idade Média, até o século XVI, quando tem a Reforma Protestante, há um tempo onde há muito domínio do pensamento. Ninguém podia pensar fora da ideologia cristã. Então, pessoas que eram célebres pensadores, excelentes pensadores, morreram, foram torturados. Já estamos falando de violência, inclusive, aqui, né? Pela religião que matou muita gente, que torturou muita gente em nome de Deus. Afinal, em torno do nome de Deus sempre houve muito lucro e muita maldade também, infelizmente. Parece um paradoxo, mas é um fato. Então, por conta disso, todos os pensamentos que nasceram ali, se você pegar ali a Renascença, vai do século XIV até o século XVI, pegar o humanismo moderno do século XV, se você pegar, por exemplo, o iluminismo, que começa já no século XVII, e depois a ciência que nasce dali, a filosofia moderna, que é século XVIII para XIX, a antropologia, a sociologia, com Comte ali no século XIX, a psicologia começando com Wundt no século XIX também. Todas essas ciências humanas, elas vêm carregadas com algumas dores contra a religião, né? Por uma razão óbvia, repito, que muita gente foi impedida de pensar. Então, parece que após a Reforma Protestante, aliás, eu quero deixar aqui mais um ponto, há um certo preconceito de pensar em reforma protestante como se fosse apenas um fenômeno religioso. Não foi, é um fenômeno histórico. A visão de economia, de mundo, para bem e para mal. Tá? Para bem e para mal. O capitalismo, tudo tem a ver com a reforma protestante, que mudou a forma do homem pensar. Então, quando se pensa em ciência, liberdade de ciência, a reforma auxiliou muito com isso, mas havia muito ranço, muita dor. Então, tudo que era metafísico era visto como lendário, como não sendo percebido, mas a gente tem percebido que a psicologia está começando a acordar para isso, né, principalmente na segunda metade do século XX, para começar a pensar a importância da religiosidade e da espiritualidade, independente de religião. Espiritualidade, a necessidade do homem entender que ele é um ser íntegro, né?
Ele é um ser social, ele é um ser psíquico, é um ser biológico, mas é um ser pneumático também. Tem uma parte espiritual que tem que ser desenvolvida, como cada um pode desenvolver, seja através do contato com a natureza, seja com a religião específica da sua crença familiar, mas não dá para ignorar a espiritualidade. Então, esse ranço e esse tabu criado entre a religião e a ciência, causada, repito, muito pela Idade Média, e depois reforçada no século seguinte, cria uma divisão que, de fato, não precisa existir. Na verdade, nós podemos caminhar com linhas paralelas, mas se respeitando. E eu acredito que isso é possível mesmo, e é para isso que estamos conversando aqui agora. Por isso, eu primeiro quero agradecer a oportunidade da doutora Ana Cláudia de chamar alguém que possa falar sobre esse assunto para vocês aqui hoje. Com toda humildade, eu quero, de fato, de alguma forma, tocar vocês nesse pensamento, que é possível ciência e fé caminharem respeitosamente um do lado do outro, mesmo que a pessoa da ciência seja um ateu, e mesmo que o religioso seja alguém ignorante de ciência. Eles podem caminhar de forma respeitosa. Eu tenho a felicidade de ser alguém de fé, religioso, mas alguém que procura entender a importância da ciência. Mas ainda que essa pessoa que, por algum motivo, tem fé e não tem contato com a ciência, pode ter da ciência uma parceria, um relacionamento amigável. Então, eu queria só pontuar isso inicialmente aqui. Outra coisa importante é entender o que a fé e a crença provoca até no nosso cérebro. Há várias pesquisas sobre isso, eu não vou aprofundar muito, até porque eu não sou um especialista, não sou um neurocientista, nem neuropsicólogo. Eu poderia cometer algum tipo de gafe aqui, citando coisas que eu não domino tanto. Mas a gente sabe, eu sei que a Ana Cláudia, nesse ponto, a doutora Ana Cláudia é bem experiente nessa área para tocar nesse assunto das áreas do cérebro que são ativadas, não somente a parte amidalar, né, mas também a própria parte cortical, o hipotálamo, a questão da hipófise, que são áreas do cérebro seriamente afetadas pela fé e pela crença. Então, a gente não pode ignorar isso de forma alguma, porque fazendo isso, nós podemos jogar fora uma grande oportunidade de ter empatia com o nosso cliente, com o nosso paciente. Então, até por uma questão de empatia, por uma questão de sensibilidade, o psicólogo precisa estar aberto para isso, precisa entender a necessidade de perceber a fé do seu paciente, do seu cliente. Como eu já falei aqui, a Ana já citou desde o começo, eu sou um pastor evangélico. Eu atendo pacientes meus que são da Umbanda, do Candomblé, são ateus, budistas. Eu preciso muitas vezes já pesquisei várias vezes profundamente sobre o Candomblé por causa de um paciente meu. Um outro que é da Umbanda, eu pesquisei profundamente para entender a linguagem dele. Ele falava das incorporações, das vozes que ele ouvia, nem sempre é esquizofrenia. Era alguém que tinha uma fé alimentada naquela área. Eu precisava entender que ele respeitar aquilo. Então, nós precisamos, de fato, olhar isso com mais calma. Mas o que nós mais queremos falar aqui, de fato, hoje, é como essa religião lida com a violência e como podemos construir uma espiritualidade, uma religiosidade mais saudável. E como nós, como psicólogos, como acadêmicos, podemos entrar nesse processo também de cooperação. Eu gosto muito da palavra cooperação, né, que é operar com. É disso que a gente está falando aqui agora. Estou falando para estudantes, para psicólogos já formados também. Um grande privilégio poder tocar vocês nesse sentido. Eu tenho 53 anos, faço 54 dia 2 de outubro, estou aberto a presentes aí. Assim, então, já venci o primeiro tempo do jogo, estou no segundo tempo já, com 54 anos de idade. E poder conversar com jovens que estão buscando conhecimento é uma grande oportunidade. E pensar nisso mesmo, o quanto que a religião precisa entender, junto com a ciência, esse fenômeno da violência. Violência é algo que tem nos machucado demais, não é verdade? Eu estava assistindo agora um documentário na Netflix muito interessante sobre as redes, né, que é o dilema das redes. Vocês chegam a ver esse documentário, vale a pena ver, excelente, o dilema das redes, que trabalha a questão das redes sociais, o que eles têm causado hoje de dominação e de controle, como nós nos tornamos, de fato, produtos de consumo das grandes e poderosíssimas estruturas de comunicação. E como eles trabalham as ideologias, o ódio e o rancor, né? Como é interessante para as pessoas que trabalham esse mundo, o pessoal do Vale do Silício, não inocentemente, não ingenuamente, estão produzindo cada vez mais dicotomia, cada vez mais polarizações, né? Um mundo cada vez mais maniqueísta, bom ou mal, direita ou esquerda, liberal ou então conservador, ateu ou crente, ciência ou religião. Esse maniqueísmo ele é péssimo para a nossa relação humana. E, por isso, a violência é um assunto cada vez mais que precisa ser pensado. E nós, como psicólogos, como estudantes de psicologia, como gente que lida com a psique humana, que lida com a subjetividade, precisa levar esse assunto a sério. A questão da violência ela é um assunto muito grave, não pode ser ignorado. E quando se fala em religião,
Infelizmente, se nós olharmos para a religião, nós veremos sempre, desde a sua origem, infelizmente, muita violência atrelada à religião. É um paradoxo, né? Porque toda religião, não importa a sua crença, em algum lugar vai falar sobre amor ao próximo, sobre desenvolvimento do ser humano, sobre a capacitação de fazer o bem, mas também nesse arcabouço vem muita violência junto com tudo isso. Vamos dar um exemplo aqui, eu quero ler um texto rapidamente aqui para vocês. A violência entre povos que professam diferentes religiões tem uma longa história. Toda religião tem seus mártires. Se considerarmos somente a segunda parte do século XX, a violência interreligiosa no mundo difundiu-se muito. Violência entre hindus e muçulmanos na Índia, violência entre budistas e hindus no Sri Lanka, violência entre cristãos e muçulmanos nas Filipinas, na Indonésia e na extinta Iugoslávia, violência intercristã na Irlanda, né, entre católicos e protestantes, violência entre judeus e muçulmanos no Oriente Médio, violência entre budistas e cristãos na Birmânia. A lista é extensa demais. Então, a violência antirreligiosa e intrarreligiosa é uma marca da história da humanidade, o que é uma tristeza. Porque se o conceito de religião, né, essa palavra aqui é relativamente nova, do século XIII, talvez, o religare, o religar com a divindade, deveria trazer na sua perspectiva principalmente isso aqui, a possibilidade do diálogo, da harmonia. Porém, infelizmente, a violência ela tem sido uma marca do comportamento religioso. Se você, por exemplo, olhar para a história religiosa, as cruzadas católicas, cristãs, no caso, a Santa Inquisição, as jihadis, que são as guerras santas, apontam para isso também. Agora, nós vivemos com coisas mais graves. Denúncias, por exemplo, de intolerância religiosa aumentaram 56% no Brasil em 2019. A maior parte dos casos acontece contra religiões de matriz africana. Nós vivemos hoje uma realidade de um tráfico de drogas que se diz cristão evangélico. E a tristeza de perceber muitos cristãos evangélicos celebrando terreiros de Umbanda ou de Candomblé sendo incendiados. Onde vamos chegar com essa perspectiva, né? Vou dar um exemplo aqui. Um autônomo de 57 anos foi xingado, levou chutes, socos e teve o kippá, que é a bona de uso religioso judeu, né, cortada com canivete por 3 rapazes durante um ataque de intolerância religiosa em Jaguariúna, São Paulo. O caso aconteceu agora nesse ano, dia 10 de fevereiro. Então, você imagina. Outro caso, aqui na Baixada Fluminense, esse ano também, estão sendo vários casos contra terreiros de candomblé, do chamado Bonde de Jesus, né? São bandos armados que invadem, ameaçam, torturam, fecham casas, expulsam pessoas de suas comunidades, proíbe-se a utilização dos instrumentos litúrgicos. O quanto judeus sofreram, por exemplo, nazismo, o quanto cristãos evangélicos sofreram aqui no Brasil no século XX. Então, a intolerância religiosa e a violência, infelizmente, é uma marca que não deveria existir, mas existe, ligado àquilo que é chamado de fé. Então, esse fenômeno tem que ser observado. Se você observar e olhar atentamente para os conflitos mundiais, é lógico que a religião, muitas vezes, é um pretexto que esconde interesse por postos de petróleo, por joias e por domínio. Mas a religião acaba sendo a aparente motivadora para esses conflitos. Nós, como pesquisadores da subjetividade humana, como pesquisadores da alma humana, da psique humana, temos que olhar para esse fenômeno e pensar o que está acontecendo com a nossa humanidade, o que está acontecendo com a nossa sociedade. Os que estão estudando psicologia precisam pensar seriamente sobre isso. Você não está se formando em um curso simplesmente para ficar no seu consultório, recebendo o pagamento das pessoas que vão ser atendidas por você. Na verdade, você está ali para pensar o ser humano, pensar a alma humana, pensar a psique humana e pensar como você, como profissional, pode ser alguém que afeta essas pessoas. Eu queria propor, primeiro, algumas questões sobre como desenvolver uma espiritualidade saudável. Seu Farney, não sim. querendo te interromper, mas só para te lembrar que assim, a gente tem muita gente nesse grupo que não é psicólogo. Ok. Esse é um grupo, tá? Tem várias profissões aí, vários alunos de várias graduações, pessoas já profissionais de várias áreas. Obrigado, Ana. Obrigado. Então, desculpe por não ter contemplado você, que é de outra área, pensei que todos fossem psicólogos, mas que bom. Estou falando para humanos, né? Como dizia lá o Jung, lá, não é isso? Não importa qual a sua abordagem, a sua teoria, quando estiver diante de outro ser humano, seja apenas outro ser humano. Então, estou falando para seres humanos, mas que pensam, seres pensantes, que estão estudando, que estão buscando na ciência, no entendimento como lidar, e na fé também. Eu queria propor aqui, pelo menos,
4 movimentos específicos que a religião poderia ter, estudantes, como profissionais, como pessoas de bem que estão numa agenda como essa, podemos, de alguma forma, interagir e ser fomentadores dessa transformação de pensamento. Primeiro, trabalhar mais a questão do respeito. Eu acho que até mais o respeito que a própria tolerância, né, religiosa e interreligiosa. Tolerância é importante. Tolerância faz de você ser condescendente, ser indulgente, né, com aquele que pensa diferente de você, ter uma boa disposição para ouvir quem pensa diferente. Mas o respeito, para mim, ainda é mais forte, que é o sentimento que nos impede de fazer ou dizer coisas desagradáveis a outra pessoa. É um apreço, é uma consideração, uma deferência àquele que é diferente de você. E nós podemos, sim, ser aqueles que motivam o respeito. As redes sociais hoje, como eu falei no início, até volto a citar esse documentário da Netflix, que é excelente, sobre as redes sociais, elas se tornaram, infelizmente, um campo de muito ódio, inclusive na questão religiosa. Ideológica como um todo, né? As ideologias estão saltando pesado ali nas redes sociais. E nessas guerras ideológicas, a religião entra no meio. Nós podemos trabalhar mais o conceito de respeito, começando com cada um de nós. Então, deixa eu falar para você que é da minha percepção, da minha fé também. Então, não se sinta ofendido você que não tem fé ou não crê. Eu penso em um Deus criador que criou todos os seres humanos e que ele espalhou entre nós, seres humanos, uma partícula da sua essência, que é o espírito, né? Então, eu, embora seja uma pessoa de fé evangélica, tenho plena convicção que não creio num Deus que é evangélico. Ele não criou religião. Agora, eu creio que os seres humanos precisam entender o papel que eles têm de desenvolver um ambiente de respeito. E se nós não formos capazes de respeitar as diferenças, inclusive ideológicas ou religiosas, não haverá mundo melhor de forma alguma. Por mais que haja esforço do poder público, das políticas públicas, se os seres humanos não pensarem assim, e se nós somos profissionais, estudantes, ou acadêmicos, ou já educadores, uma boa parte aqui, não todos, mas uma boa parte são de psicólogos, estudantes de psicologia, gente que lida com a alma humana, que lida com a subjetividade, nós precisamos ser pessoas que exigem, que convivem com respeito. Inclusive, respeitando todos. Como é que eu trato, por exemplo, o recepcionista do prédio? Como é que eu trato o gari que varre a minha rua? Pode parecer piegas o que eu estou falando, pode parecer romantismo demais, mas não adianta falar de respeito com frases bonitas no Facebook, no Instagram, no Twitter, se eu trato com desdém aquele que me serve. Então, o respeito tem que começar dessa forma. E alcançando também as diferenças religiosas. E também o diálogo. As religiões precisam conversar, assim como a ciência precisa conversar. As pessoas precisam dialogar. É possível dialogar. É possível um padre, um pai de santo, um monge budista, um rabino judeu e um ateu sentarem e conversarem respeitosamente, com diálogo. Nós podemos sempre aprender algo com outra pessoa. Eu cito muito, a Ana sabe disso, uma pessoa que eu admiro muito a leitura dele, que é do Martin Buber, que fala muito do encontro, eu-tu, não é isso? Eu sempre cito isso, que me marca muito esse pensamento do Martin Buber. Quando eu encontro com tu, entre eu e tu, há, de fato, a transformação, que ambos se afetam. Mas se eu tratar o outro não como tu, mas como isto, não há encontro. Então, nós precisamos voltar a nos encontrar uns com os outros. Nas faculdades, no ponto do ônibus, na feira, no sacolão, no mercado, na igreja, no terreiro de umbanda, no centro espírita, no estádio de futebol, onde haja diálogo, onde eu possa, de fato, me encontrar com outra pessoa. Havendo mais diálogo, eu vou olhar para o outro, tratar o outro como tu. E se eu tratar o outro como semelhante a mim, eu não vou ter desrespeito por ele, nem intolerância. E também, eu creio que as religiões precisam trabalhar a promoção da justiça social. Trabalhar a sério isso, desenvolver uma metodologia, um trabalho específico das religiões, onde haja espaço para a promoção de justiça social. Eu acho, me perdoem, um desperdício de tempo e de energia se as religiões, qualquer que seja a religião, não investir tempo nisso. A gente muitas vezes trabalha muito o metafísico, que é importante trabalhar, o espiritual, o etéreo, a crença subjetiva, mas esquece de coisas práticas. Todo ambiente religioso, um terreiro de umbanda, um de candomblé, um centro espírita kardecista, uma igreja católica, um salão do Reino das Testemunhas de Jeová, um salão, um templo evangélico, onde pessoas se encontram, porque a religião tem essa questão positiva de ter a sistematização do relacionamento, os encontros semanais, ou mensais, ou quinzenais,
onde um grupo de pessoas se encontram. Isso aqui é líder religioso, padre, pastor, pai de santo, monge, enfim, rabino, qualquer que seja a sua nomenclatura. Se aquele líder religioso começa a trabalhar nessas pessoas o encontro e o diálogo com os diferentes da sua fé, nós já caminhamos para um mundo muito mais saudável, porque assim trabalhamos transformação social. Eu acredito muito no potencial que há no ambiente religioso para a transformação social. E para isso, onde é que nós, e eu quero, Ana, só puxar um pouquinho para os psicólogos aqui, mas eu quero que você que não é psicólogo entenda que eu não estou te excluindo, sinta-se contemplado na sua área de atuação, área acadêmica, mas estou falando diretamente dos psicólogos, que é a minha área específica, o poder que nós temos de tocar nessa área. Primeiro, como eu falei, quebrando esse tabu, de não ter medo de encarar a religião como uma parte importantíssima da construção da subjetividade do ser humano. Então, meu cliente sentar comigo no meu consultório, no SES terapêutico, é alguém que pode ter fé, e eu preciso respeitar essa fé, e ouvi-lo de forma respeitosa. Da mesma forma, eu posso ter acesso a esses ambientes, de várias formas, com palestra, com educação, para que possamos alcançar. Então, como que nós, como psicólogos e outros acadêmicos também, podem contribuir com o desenvolvimento de uma espiritualidade saudável? Primeiro, é necessário que haja mais pesquisa sobre essa temática, sobre a religião, sobre o que a religião pode causar do ser humano. Seja um economista, seja um professor que está estudando aqui letras, seja um químico, seja qualquer ciência, pensar o que a religião pode cooperar e não vê-la como nossa inimiga. Ter pesquisa específica. Infelizmente, nosso país é um país que investe pouco em pesquisa ainda, mas vamos crer que haverá mudança um dia. Mas já existe pesquisa. Nós podemos pesquisar um pouco mais esse fenômeno chamado religião. Não só com um olhar negativo, mas tentando entender de fato esse fenômeno. Então, se nós desenvolvemos e produzimos mais pesquisa nessa área, nós podemos cooperar, inclusive, com os religiosos. Uma outra possibilidade importante são projetos em parcerias com ONGs e com instituições religiosas. A Ana citou o exemplo do Levica. Eu quero rapidamente citar aqui com mais detalhes isso, que a Ana citou rapidamente no começo. O Levica, para quem está chegando agora, ou quem não é da rural, ou quem não é da psicologia, essa sigla é Laboratório de Estudo sobre a Violência contra Crianças e Adolescentes, que nasceu dessa vontade de fazer alguma coisa pelo semelhante, pela sociedade, para aquilo que a gente chama de macrosistema, como dizia o Brauffenberger. Então, nós podemos, de alguma forma, alcançar a sociedade usando instituições religiosas, fazendo projetos em parceria. O que o Levica é, na verdade? O Levica foi um projeto que nasceu, inicialmente, no coração da própria Ana. Numa conversa, estivemos juntos, eu, Ana e a Patrícia também está aqui assistindo a live também, que é minha esposa, minha psicóloga. Nós conversamos em casa. O que a gente pode fazer? Nós tínhamos uma ONG, essa ONG mudou para um local mais carente, na cidade de Mesquita, no bairro de Rocha Sobrinho, e nós pensamos o que nós podemos fazer usando a psicologia, a ferramenta da psicologia, para beneficiar a comunidade. E foi dada a sugestão para a própria Ana de trabalharmos a questão da violência, já que é um local de muita vulnerabilidade social, infelizmente, vulnerabilidade social, miséria, caminham juntos com a violência, porque é um espaço aberto, por exemplo, para o tráfico de drogas. E a gente viu um local de muita violência, muita ausência paterna, muito abandono. Então, começou-se então o trabalho do Levica, onde a Ana Cláudia levou estagiários lá de Seropédica, até o rapaz de São Paulo, que entrou, Cristiano, não é isso? Então, Seropédica é bem distante, lá de Seropédica para Mesquita, de ônibus. Não sei quanto tempo dá de ônibus, tem algum estagiário teu, Ana, você lembra de cabeça quanto tempo dá de ônibus Seropédica para lá? Está mutado. Sim, tem gente aí 1h30, até 2, dependendo do horário. Eu fazia 2h30 de Seropédica a Mesquita em horário de rush, né? Assim, de 11 a 2 da tarde, esse era o horário. O bom, Gabriela, é que o ônibus era bem confortável, o ônibus, né, Gabriela? Não, depois do ar-condicionado até ficou um pouco melhor, mas eu peguei a geração do antes do ar-condicionado, né? Eu sei disso, é difícil, ônibus duro, quente, um caminho horrível. E essa galera jovem, vindo de Seropédica para cá, quando a Ana fez a primeira turma, né, Ana, de estágio, ela falou, não sei se vai ter resposta, que é muito distante, o SPA na própria universidade. De lá para cá, são quantos anos já do Levica, Ana? Quantas turmas já? Silfane, não sei não, mas ela é muito. É desde 2013, segundo semestre de 2013, né? Então a gente tem 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cada ano a gente tem um grupo, né? E assim, e é impressionante a resposta deles. Eles sempre, muitos alunos querem, a gente tem que selecionar.
E eles estão muito ávidos, né, em aprender sobre como lidar com essas questões da violência, né? Isso aí. É um fenômeno que nos acompanha muito de perto, né? Exatamente. Então, assim, depois o Gabriel botou a pergunta aqui no geral, eu respondo daqui a pouco, Gabriel, sobre isso. Ele colocou um ponto de vista, depois eu não vou esquecer, não. Então, assim, essa possibilidade existe, porque aí o Levi que começou esse trabalho com a pesquisa, com atendimento às crianças vítimas de violência, crianças e adolescentes vítimas de violência, seus familiares. Hoje é um projeto reconhecidíssimo pelo Ministério Público aqui de Nova Iguaçu e Mesquita, reconhecido até pela APA, lá na isso, através da Júlia da Silva, em Washington. Hoje nós temos um protocolo enviado pela Júlia da Silva, que é o ACT, atendendo as crianças. Isso nasceu de uma parceria, onde a ciência pôde entrar em um campo religioso, que é uma igreja evangélica, como uma ONG, e poder assim alcançar pessoas. Então, projetos como esse podem acontecer. Por que eu digo isso aqui para vocês? Aqui eu já agora como um psicólogo, alguém que pesquisa muito e também como um religioso. Há gente fechada, dá tabu, assim, mas há muita gente querendo ter parceria, disposta a ouvir. E tem uma vantagem, tem um espaço geográfico que pode ser utilizado, que não tem custo. Há muitos voluntários no ambiente religioso, seja uma igreja evangélica, um centro espírita, como já falei aqui, não importa, igreja católica, uma Seixinoe, qualquer religião você vai achar pessoas voluntárias, que querem ajudar, querem servir de alguma forma para dar um suporte. Então, é uma ferramenta que a gente desperdiça às vezes. Nem sempre o poder público está disposto a ajudar, nem sempre consegue espaço. Algumas organizações não governamentais param na mão de políticos, muitas vezes, que usam isso como ferramenta política. Então, no ambiente religioso, não é que seja um ambiente divino e sagrado, não, mas é mais factível você encontrar um ambiente de parcerias. Eu acho que a gente pode fazer. Nós estamos botando outro esquema agora com a Ana, até, não sei se posso falar, acho que pode, já comecei a falar, né, Ana? A gente quer conversar com alguns líderes cristãos, por exemplo. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Eu faço parte de alguns grupos, né, de pastores de vários lugares do Brasil que se encontram virtualmente e também presencialmente. Nós levantamos uma temática sobre violência. Como que as igrejas evangélicas podem lidar com a prevenção da violência. 40% das mulheres que sofreram algum tipo de violência no passado foram evangélicas. Então, no meio religioso, há violência. Há líderes cristãos que maltratam suas esposas. Há gente crente que maltrata suas mulheres. Então, vamos fazer uma pesquisa sobre isso e começamos um trabalho de como ajudar no ambiente religioso a trabalhar a prevenção de violência. O que a Ana Cláudia está montando uma cartilha, junto comigo, com Patrícia, com outros, um bolê que também está aí, que é estudante de psicologia, mas historiador também, outra pessoa, Calipo, que é um teólogo. A gente vai montar um material para orientar os líderes cristãos como estimular prevenção à violência doméstica dentro das igrejas. Isso pode ser feito. Então, isso é uma boa parceria que eu queria propor, que nós, como acadêmicos, como profissionais de saúde ou como profissionais de outra área, podemos fazer para contribuir nessa desenvoltura desse trabalho contra a violência. Outra questão, e para fechar, é uma clínica mais atenta às questões religiosas dos clientes, como eu falei no começo aqui. Eu queria propor realmente isso a vocês, que haja um olhar respeitoso sobre isso. Há muita gente adoecendo nas religiões, qualquer religião. Que a religião, como nós falamos aqui, já respondendo um pouco o que o Gabriel colocou anteriormente aqui, ele colocou assim, acho que a espiritualidade é algo do ser humano, não religião. As duas coisas estão intrinsecamente ligadas, Gabriel, porque religião, não estou falando de credo religioso, tá? O sentimento religioso é algo humano, é cerebral isso. A gente vai chamar de espiritualidade, não tem problema. Se o tema é espiritualidade, não tem dificuldade. Então, quando a gente fala de religiosidade, a gente está falando de credo religioso. A pessoa pode ser religiosa mesmo sendo ateu, mesmo sendo agnóstico. Porque o conceito de religiosidade tem a ver com a espiritualidade, sim. Você pode tocar o nome se você quiser, mas a expressão religário, religião, ela é moderna. Estamos falando do conceito de espiritualidade, do pensamento religioso. Só isso para te explicar melhor. Então, o que eu queria propor a nós, como psicólogos, aqui, eu vou fazer diretamente dos psicólogos aqui agora. Se nós pudermos ter um olhar mais atento para isso, porque, infelizmente, aí eu queria falar, infelizmente, o ambiente religioso é muito libertador às vezes, mas também é muito opressor. O Karnal uma vez falou sei que nem todo mundo gosta muito dele, mas ele falou uma frase muito interessante. Ele falou assim, que Deus pode libertar ou Deus pode aprisionar de acordo com como cada um percebe, e o Karnal é um ateu dizendo isso, né? E é verdade, a gente acaba tendo um ambiente religioso um lugar de libertação, mas também de muita opressão. É só olhar a história da religião, gente. Só ver filmes como O Nome da Rosa, Agnus Dei, né, que contam histórias reais do que aconteceu, filmes sobre islamismo, sobre judaísmo. Há um filme maravilhoso que passou há pouco tempo na Netflix, que é Nada Ortodoxa, sobre o judaísmo, radical, né, ortodoxo. Então, lógico que a religião também adoece muito. Então, eu tenho que acolher essa pessoa que chega no meu set terapêutico
respeitando a sua crença. Então, se eu posso dar uma sugestão aos psicólogos aqui, pesquisem sobre a religião da pessoa. Se aprofundem nisso, entendam a sua crença, respeitem a sua crença. Nem tudo é esquizofrenia, nem tudo é delírio. Muitas vezes é, de fato, uma forma de perceber a fé da pessoa. Se você vai de forma respeitosa para ela, você tem aquilo que eu estou estudando muito atualmente, que é a terapia de esquema, com Jeffrey Young, que ele trabalha muito o conceito da empatia, né? Eu tenho que ser empático e perceber essa pessoa. Enfim, gente, eu tentei brevemente abordar alguns temas aqui, para ir para o fechamento, passar para a Ana, se houver alguma pergunta, respondê-las, mesmo que a resposta eu não sei, que não sei uma resposta também. Mas, assim, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte, só sintetizando rapidamente o que eu falei aqui agora. Nós, da academia, precisamos olhar para a religiosidade com um olhar mais respeitoso, porque seja chamado de espiritualidade ou de religiosidade, isso é intrínseco ao ser humano e à sua subjetividade. E toda cultura que conhecemos vem da palavra culto. Então, os cultos formam culturas, para bem e para mal. Eu não posso ignorá-las. Eu preciso entender o que a fé, seja qual tipo de manifestação da fé, provoca no cérebro humano. O que ela provoca no hipotálamo, o que ela provoca na amígdala cerebral, o que ela provoca no córtex pré-frontal, como ela provoca na carga hormonal de um ser humano, a questão da crença. Isso é questão de pesquisa científica, vai precisar vários artigos sobre isso, não vou gastar tempo com isso aqui agora. Então, tem que olhar com mais cuidado sobre isso. Mas entender também que, infelizmente, o mesmo ambiente que deveria produzir paz entre os seres humanos também produz violência. E o pior, não se levanta muitas vezes de fato contra a violência. Nós temos uma religiosidade brasileira que muitas vezes foi omissa, foi omissa com a escravidão, não é verdade? Que dizia que os negros não tinham alma, é omissa com racismo muitas vezes, é uma religiosidade que muitas vezes foi omissa com a violência causada aos gays, que como a homossexualidade, na percepção de muitas crenças, é vista como um pecado, e eu não quero entrar nesse ponto aqui, eu não quero entrar em ponto teológico, e embora que a crença veja como pecado, não pode jamais admitir a violência. Então, ela foi omissa muitas vezes na violência contra os ciganos, na violência contra os ateus, enfim. E na violência na própria religião. Então, o que eu queria propor é que nós, como acadêmicos, como psicólogos, como estudantes de qualquer área de academia, sejamos pessoas que pesquisam sobre isso e que criam um ambiente de parceria da ciência com a religião, respeitando os limites que há entre as duas esferas, para que possamos construir uma sociedade melhor, que acho que é isso que queremos, qualquer que seja a nossa vocação profissional. Tá bom? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, Ana. Se houver alguma pergunta aí, estamos aí. Para responder, mesmo que você pode dizer não sei. Tá bom, Silvânia, eu só queria que você falasse, porque eu acabei me perdendo aqui que eu estava anotando. Você estava falando de pontos de tolerância, justiça social, e você também falou de algumas outras características importantes. Não, eu coloquei que nós poderíamos, primeiro, ajudar nesse desenvolvimento da espiritualidade saudável, o respeito, né, que envolve respeito e tolerância, o diálogo interreligioso, que é importante, nós podemos estimular isso, e a promoção da justiça social. E a própria academia, como é que ela pode cooperar? Primeiro, pesquisando mais sobre a temática, religião e violência. Tem que haver mais pesquisa sobre essa área. E segundo, projetos em parcerias com religião e, finalmente, uma clínica mais atenta às questões da religiosidade dos nossos clientes. Poxa, entendi. Tem alguém com o áudio aberto aí? Acho que o Felipe não pode, Felipe. Aí, baseado nisso, pastor, o Ítalo fez uma pergunta que ela tem conexão com essa coisa do diálogo interreligioso, né? Ele perguntou se, na sua opinião, o sincretismo religioso seria uma boa resposta para o combate à violência. São 10 para as 7. Gente, desliga, fecha o áudio de vocês. Deixa eu tentar achar quem está com o áudio mutado, que eu não estou vendo, descobrindo quem é. Acho que é a Thalita, pastor. Deixa eu achar aqui, não está achando. Acho que ela mutou agora aqui já. Vamos lá, foi o Ítalo que perguntou isso? Foi. Olá, Ítalo, obrigado pela pergunta, querido. Bem, aí a gente vai ter que, talvez, para uma esfera além da psicológica, da academia, que é para a teologia. Quando se pensa em sincretismo, eu vou ter que tratar isso com muito respeito, Ítalo, talvez seja complexo. Eu acho que não precisa ver o sincretismo, porque o sincretismo dá o conceito de que todos se misturam numa mesma fé, e não dá. São crenças diferentes, há divergências. Eu acho que isso que é o mais lindo na humanidade, é poder viver respeitosamente com as divergências. Então, não é necessário que haja um sincretismo, tem que haver respeito, diálogo, sentar-se juntos. Eu não preciso necessariamente, vou falar muito claramente como pastor evangélico, eu não preciso necessariamente para uma sessão ou para uma sessão de candomblé e cantar as músicas do candomblé
e incorporar, e nem precisa um monge budista ir para o meu culto evangélico protestante e praticar glossolalia, que é um fenômeno no meio pentecostal, que é falar em línguas estranhas. Ou não precisa também um rabino judeu, necessariamente com a missa católica e rezar Ave Maria. Cada um vai lidar com a sua crença, mas sentar-se juntos de forma respeitosa. Então, nesse sentido, eu acredito que nós podemos caminhar melhor do que o sincretismo. É no respeito. Vocês entendem o que eu estou falando, gente? Porque o respeito deve pautar nossas relações. Eu acho que nós podemos, por exemplo, deixa eu ampliar um pouco mais a questão aqui. Hoje é um mundo cada vez mais polarizado e cada vez mais maniqueísta no que tange ideologia política. Eu não preciso me degladiar com quem pensa diferente de mim. Eu posso sentar com essa pessoa, ele é de esquerda ou de direita ou vice-versa, e vamos discutir ideias com respeito. Acho que isso é possível. Não sei se respondi bem, tá, Ítalo? Sim. Pensando até nisso, Silfar, né? Acho que essa é uma boa pergunta também, né, para o momento que a gente vive no Brasil, essa crise política no Brasil é uma crise hoje muito vinculada à questão da religião, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você pensa da relação existente entre religiosidade e política, né? E a violência perpassando, né? Então, esses dois pontos. Historicamente, nunca foi muito positiva a mistura de religião e Estado, né? São duas estruturas importantes que têm que trabalhar respeitosamente. Os governos teocráticos sempre foram muito autoritários, né? Então, a política é necessária, como a fé, eu creio que é necessária. Não existe polis sem política, né? Então, a polis, que é o conceito de cidade, é que gera política. E nós precisamos do conceito político. Ninguém vive sem política. Agora, a religião ela pode ser, eu repito, igual com a ciência, também com a política, com o Estado, ser um braço de auxílio e de apoio, mas precisa haver distinção. Acho que essa mistura, o nosso país, eu vou falar abertamente sobre isso, vive um momento tenso por causa disso, né? Ninguém pode negar, por exemplo, falar de algo que é história, tá, gente? Sem entrar em campo de discussão ideológica. Ninguém pode negar o trabalho muito forte feito, tanto para o bem quanto para o mal, pela Sociedade de Base Católica com o PT, e que fortaleceu muito a esquerda no Brasil. E o trabalho bem feito, inclusive, ninguém pode negar, o Frei Beto, o trabalho do próprio Lula, os sindicatos que nasceram de igrejas católicas foram muito positivos. E a gente passou para um outro extremo agora, onde as igrejas evangélicas foram muito fortes, de fato foram responsáveis principal pela eleição do Bolsonaro. Então eu percebo que a religião ela pode ter um caminho de relação respeitosa com o Estado sem precisar se misturar com a política. Acho que essa mistura não é saudável. Eu repito mais uma vez, indivíduos, qualquer que seja a sua crença, indivíduos precisam ser políticos. Ninguém vive sem política. E é importante você escolher o seu lado. Ok, se é direita, de esquerda, centro-direita, centro-esquerda, não há nenhum problema quanto a isso. E você defende, inclusive, a sua ideologia, que você desde que não seja uma coisa adoecedora. Agora, a religião, esse ente chamado religião, qualquer que seja a religião, não é saudável que ela assuma um lado. Que partido é o que tem parte. Então, você começa a fazer parte da religião, e o perigo maior é que, como a religião trabalha com o divino, e se você dá a algum ser humano político, uma capacitação divina, como repetir aqui, as teocracias apontaram como isso foi ruim na história da humanidade. Então, quem elege o nosso país, que é um país de república e de democracia presidencialista, quem elege o presidente e os seus representantes é o povo. Não é Deus que colocou alguém lá. Seja esse Deus Alá, Buda, Jesus, Krishna, como você queira chamar o seu Deus. Agora, as pessoas colocam os outros no poder num sistema democrático como o nosso. Então, essa mistura com a política eu achei muito perigosa, não é saudável, ela tem causado danos mais mal do que bem. Nós precisamos entender que precisa haver distinção, mas não tem que haver uma postura apolítica. Nós precisamos entender de política, mas respeitar o papel de cada um, é o que eu penso. Silfarne, tem uma pergunta aí do Cristiano, não sei se ele mandou para... Acho que mandou para todos, você está conseguindo ler aí? Deixa eu ver aqui. Sobre o mundo islâmico. Ah, tá. O mundo islâmico trata religião, política e economia baseadas na religiosidade. O senhor acha que no Brasil isso é possível? Não sei se é possível fazer isso. O senhor acha que o mundo oriental tem algum exemplo nesse sentido? Então, eu acho, Cristiano, eu não sei, acho que a nossa mentalidade ocidental não comportaria isso, não. Tem a ver com a mentalidade, você colocou muito bem. Na mente oriental, porque aí vem mais profunda, né? A mente oriental, até a questão de espiritualidade e razão estão muito conectados, né?
Por isso que é mais fácil inserir a política também. O conceito de emoção distinta de razão é uma coisa muito ocidental, né? Então, tanto na cultura greco-romana, quanto na cultura babilônica, síria, fenícia, e hoje nas culturas mais modernas, isso é muito misturado. Então, eu acho pouco, não vou afirmar que não, porque o ser humano é esse ser, como dizia lá o Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. A gente pode mudar a qualquer momento. Mas eu penso que no mundo ocidental não cabe muito isso. Entendeu? Eu acho que não comportaria. É o que eu penso, pelo menos. Gente, eu queria chamar a atenção para um ponto que o Silfarni trouxe, que eu achei bem interessante, e aí eu penso que é a questão prática, inclusive desse momento nosso de reflexão, né? Assim, ele fez uma proposta, quais seriam, na visão dele, os caminhos que seriam interessantes para a gente desenvolver uma espiritualidade saudável, né? E aí, prevenir violência, promover saúde, que acaba também prevenindo violência dessa forma. E um ponto que ele trouxe foi da justiça social, e aí ele deu exemplo de um trabalho possível que a gente vem desenvolvendo dentro de um limite, né, que a gente tem de questões físicas, de verba, mas é possível fazer. E eu queria chamar a atenção sobre isso, né? Nós, há 2 semanas atrás, assistimos uma live interessante sobre violência e masculinidade, não foi isso, seu Farno? E nessa live, acho que era historiador, sociólogo, não sei, ele falou uma coisa interessante, né? Que a gente só consegue mudar a mentalidade de pessoas, o Estado não consegue mudar a mentalidade de pessoas relacionada à violência, né? Preconceito, discriminação, a tudo isso que envolve a violência de uma certa forma. Onde é que se muda paradigma e de que forma a gente vai prevenir e promover saúde para também diminuir a violência? São nas instituições de base, né? Então, são nas comunidades, nas igrejas, nos centros de macumba, nos terreiros, centro espírita, seja lá o que for. São nessas instituições que estão dentro das comunidades. E o rapaz até deu um nome interessante, né? Ele falou que essas instituições são capilares. Elas entram em lugares, né? Se conectam com a família. Só queria lembrar que aqui no Brasil, por exemplo, violência contra a criança e adolescente acontece mais de 80% dentro da família, dentro de casa. Quem entra dentro de casa? É mais fácil alguém da comunidade, um pastor, um líder, né? Alguém que tenha influência próximo, né? De forma micro ali, no contexto micro da família, alguém que tenha essa influência entrar para ajudar nessa mudança de paradigma que vai fazer toda a diferença na questão da formação de comportamentos, né? Então, eu só queria chamar a atenção, assim, é responsabilidade nossa lutar contra isso. A gente tem que começar dentro dos nossos ambientes, né? Dentro das nossas relações, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente religioso, na minha comunidade, enfim. A violência no Brasil, ela simplesmente ainda é tratada como um número, né? A gente não entende o quanto também nós praticamos violências dentro dos nossos ambientes. Enquanto a gente não assumir essa responsabilidade, a gente tem números horrendos aqui no Brasil, né? Números até incompatíveis com o nível de desenvolvimento que nós temos. A gente forma, acho que nós somos o país, pelo menos era, a formar doutores no mundo, e é o 5º país que mais mata mulher no mundo também. Então, assim, é uma super incoerência, e a gente tem que pensar como eu tenho contribuído para que essa estatística continue crescendo. Então, eu queria chamar a atenção dessa questão da justiça social, né? Entender que a gente pode atuar, né? Eu queria até reforçar isso, Ana, que você falou, trazer uma palavra de apelo aqui aos jovens que me ouvem aí, principalmente que são acadêmicos e que estudam em universidades federais ou públicas. Num país com tanta desigualdade, é um privilégio poder chegar na universidade pública e ter a chance de estudar e de se preparar. Mas nós precisamos entender que nós temos uma dívida com a sociedade. Nós precisamos honrar isso. Esse país está como está porque, infelizmente, é um país onde os políticos têm roubado, muitas vezes, a esperança do povo. Mas esses políticos não vêm de Marte, não caem da Lua aqui. Eles são criados nas nossas famílias. Eles aprendem dentro de casa isso. Então, sim, essa capilaridade que a religião tem, isso é muito bem colocado, mais uma vez, nesse sentido, de poder alcançar a família. Então, é muito mais fácil um padre, um imã, um monge, um pai de santo, um pároco, um pastor, um missionário, chegar naquela casa do que um político que você vai lá na época de eleição e exerce, muitas vezes, cria leis que nem sempre vão ser respeitadas. Então, a gente acredita que há um poder maior na relação.
Por isso, sim, a gente pode estimular isso. E nós, como estudantes e futuros profissionais ou já profissionais, precisamos pensar o que eu tenho feito de fato para tornar esse mundo um pouco melhor. Isso é verdade, gente. Isso é espiritualidade. O que é que eu tenho feito pelo semelhante para que eu possa trazer transformação social? Boa, Sufane. O Oldson perguntou aí sobre... Você acha que a violência religiosa é alimentada pela ideia de Deus violento? Eu até queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Assim, as religiões, elas são ditas as promotoras da paz, mas ao mesmo tempo também são as que mais cometeram e cometem violência. Eu queria voltar de novo nesse ponto, talvez para a gente começar a encerrar, tá, pessoal? E eu queria que você voltasse nisso, porque é difícil a gente lidar com essa estatística, né, Sufá? No lugar onde deveria haver promoção de paz, a promoção de separação, de violência, de guerra. E eu queria só que você chamasse atenção para essa diferença entre religião e espiritualidade, né? Para que não é fácil separar esses conceitos, eu sei, assim, mas queria que você... Não é fácil. Então vou ter que me arriscar a colocar uma perspectiva minha, tá? Eu vou me arriscar a ser bem aquilo que eu creio. Então você fica livre para julgar, você vai me ouvir. Primeiro, eu creio em um Deus, e creio mesmo, sou crente, em um Deus que não está preso à religião. Então, que não criou religião, né? Eu creio em um Deus que é relacional, que é pai, e que criou filhos, que ele ama, e que alguns podem perceber de forma diferente. Agora, quando esse Deus é apontado mais como vingador, como Deus de guerra, de combate, cria esse equívoco na mente da gente. Precisa entender que os livros sagrados, os mais antigos, seja o Alcorão, seja a Bíblia Sagrada, estou dando 2 exemplos de livros sagrados muito conhecidos, nós precisamos trabalhar de uma forma mais exegética e hermenêutica. São livros escritos em períodos diferentes. Aqueles povos tinham que guerrear para conquistar espaço, e a fé nesse Deus que eles criam que levava para o combate. Então, não havia organizações intercontinentais ou internacionais para causar a pacificação, trazer justiça. Era na luta, era na guerra. E havia povos muito cruéis, muito perversos. Então, sem querer entrar na questão aqui da inspiração divina de um livro ou outro, nós precisamos entender que esses livros sagrados foram escritos por seres humanos, carregados de humanidade também. Agora, o Deus que eu creio, o Deus que eu falo da espiritualidade, é esse ser que está além da religião. Eu tenho minha credo, eu tenho minha crença, é ela que eu defendo e prego sempre, com todo respeito às outras crenças. Eu sou um cristão evangélico, nunca vou negar isso aí, não vai ser academia, não vai ser ciência para roubar isso de mim, é o que eu creio. É assim que eu fui formado. Foi influência sistêmica da minha família? Talvez, pode ter sido, não tem problema, mas é o que eu creio. É a minha bitola, é o meu pressuposto? Sim. Acho que ninguém vive com sanidade mental sem pressupostos. Então, assim, mas eu preciso entender que a espiritualidade, muito bem, ela está além da religião. E nós podemos ter um ambiente de mais respeito se percebermos essa espiritualidade e esse ser que nós chamamos de Deus, de Pai, né? Ele não está preso a religião nenhuma, e que eu posso respeitar o meu irmão, mesmo que eu pense diferente dele, e olhar todos como irmãos. De fato, há uma família nesse universo, há uma família nesse planeta, de seres humanos, que tem que se olhar dessa forma, que podem pensar diferente, podem ter crenças diferentes, ou até não crenças, mas são seres humanos. Se eu creio em um Deus que criou seres humanos, eu tenho que trabalhar o respeito. Mas talvez essa imagem desse Deus vingativo se alimente. E até hoje, eu repito mais uma vez, fechar aqui, principalmente na questão religiosa, esse maniqueísmo, essa polarização está em cima disso. Porque nós, evangélicos, sofremos tanto já anteriormente, temos que dar o troco agora. Esse pensamento não tem nada a ver com Deus que eu creio, com Deus que a Bíblia defende, nem com Deus que o próprio Corão defende. Se for pesquisar com calma o Corão, não defende isso aí. Na verdade, isso é pensamento humano que gera a revolta e a mágoa uns contra os outros. Obrigada, Silfarne. Eu acho que a gente pode caminhar para terminar. Tem uma pessoa que pediu para você dar dicas de bibliografia, artigo ou livros, né, sobre essa temática. De repente, não sei se você tem algum livro bom aí já de qual para poder indicar. E eu queria... Pedro, pode falar, desculpa. Não, pode falar, que depois eu só fecho. A minha bibliografia vai ser muito influenciada pela minha fé, então eu tenho que deixar isso claro para vocês. É um livro que eu amo muito, eu acho que basta citar um livro só para você, que é O Modelo Social do Antigo Testamento, uma autora chamada Landa Cope. Esse livro é interessante demais para você entender a percepção de fé, de transformação social que ela trabalha ali.
É um livro que eu recomendaria para você ler com muito carinho, com muita atenção. Vale a pena ler. Tá? Indicar um só para não ficar muitas citações perdidas por aí, mas esse é um livro que, se você quiser pesquisar, vale a pena ler, independente da sua crença ou não crença. Alguém pode escrever aí no chat, gente, só para que não consegui escrever. Vou tentar escrever aqui, pode falar. Eu só queria terminar lembrando uma coisa. Eu li um livro recentemente que eu indico para todos, chamado A História da Humanidade. Um livro incrível. E ele diz o seguinte, né, que duas espécies humanas, elas meio que competiram entre si para existir, que foram os Neandertais e os Homo sapiens. E os historiadores descobriram que o que fez com que os Homo sapiens prevalecessem sobre os Neandertais foi uma coisa chamada diferença. Então, a diferença ou a diversidade que havia, né, nos Homo sapiens foi uma grande característica que fez com que essa espécie ganhasse de todas as outras. E aí eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Eu acho que o Silfarni trouxe muitas questões aí relacionadas a esse ponto. E ele trouxe agora no final um ponto que eu considero importante. Então, se há diversidade, né, e se há diferença ou diversidade, não importa, eu acho que uma coisa que pode nos balizar é a relação, né, Silfarni? Você disse que a relação pode ser, a ação que alimenta a espiritualidade. Então, que a gente leve isso aí para a gente pensar, né, para os nossos contextos, né, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina de vida, de trabalho. De que forma que eu posso, então, baseado na relação, contribuir para o desenvolvimento da espiritualidade e aí, de uma forma indireta ou direta, né, trabalhar no combate, na prevenção, né, de problemas relacionados à violência. Gente, foi muito bom estar com vocês. Eu estou aqui, queria até ficar mais. Muito bom. Um papo, falar sobre violência é uma coisa, né, complexa, né? Mas quando a gente faz isso de forma aberta, fica muito interessante, né? É até gostoso falar, porque a gente aprende muito, é muito bom aprender. Silfarni, super obrigada pela sua disponibilidade, pelo tempo aí, né, entregue para nós, pelo seu conhecimento. A universidade agradece lá a parceria com a Associação Vida Plena de Mesquita e já estamos sobrevivendo, né, nessa questão da violência há muito tempo. Não é fácil, mas a gente não vai desistir, não. Quer Agradeço falar mais também. alguma coisa para terminar? Só agradecer o convite, Ana. Obrigado a todos que assistiram, viram. Como a Ana pediu, vai ficar gravado. Vou mandar o link depois para a Ana, tá? E depois ela transmite vocês o link da gravação do Zoom. Aí, se alguém souber como baixar isso aí, salvar de alguma forma, porque depois de um tempo eu tenho que apagar para não deixar a página muito ocupada. Mas a gente bota lá no canal do YouTube do Levica, pode ser? Ótimo, pode ser. Ok, gente, muito bom, boa noite. Espero que vocês participem dos outros eventos relacionados ao Setembro Amarelo aí da universidade, tá bom? Grande abraço. Um abraço.